Amados irmãos, hoje nós vamos estudar os capítulos 5, 6 e 7 de Alma. São capítulos muito especiais e nos ensinam muito sobre a importância de nascer de novo, sobre a importância de adquirir um testemunho e também nos ensina sobre o Salvador Jesus Cristo e o quanto ele sofreu, não só pelos nossos pecados, mas também nossas dores, nossas aflições. Então, no capítulo 5 de Alma, conta sobre a pregação de Alma. Na verdade, nós sabemos que Alma lhe deixou o cargo de juiz supremo, era como se fosse um presidente da república. Então, ele deixou esse cargo de juiz supremo para dedicar-se a pregar o evangelho de Jesus Cristo. Porque a situação dos membros da igreja, principalmente naquela época, era muito ruim. Eles estavam vivendo muita iniquidade. Então Alma, ele sentiu que o que poderia ajudá-los a se arrepender era um testemunho puro. E Alma, ele foi e dedicou-se a pregar arrependimento àquele povo. E o capítulo 5 de Alma é um capítulo poderoso demais. E Alma, ele começa explicando para eles sobre a importância deles nascerem de novo, sobre a importância da conversão. E Alma, ele fala que eles tinham que passar por uma mudança de coração, que é a mesma coisa que nascer de novo. Quando fala de mudança de coração nas escrituras, isso se refere à pessoa real, interna. Não é só uma mudança de comportamento, é uma conversão, é nascer de novo. Nós sabemos que o nascimento físico, ele é um evento, mas o nascimento espiritual é um processo. E Alma faz muitas perguntas que nos ajudam muito a refletir a nossa vida e ver o quanto nós podemos melhorar e precisamos melhorar para nos prepararmos para estar diante do Senhor e estar no reino celestial. Vejamos em Alma 5,14. Eis que vos pergunto, meus irmãos da igreja. Está falando aquele povo lá na terra de Zaraína, mas se aplica muito, muito para nós mesmos. Haveis nascido espiritualmente de Deus, haveis recebido sua imagem em vosso semblante, haveis experimentado essa poderosa mudança em vosso coração. Então essas perguntas são tão especiais porque elas nos ajudam a ponderar sobre a nossa vida, sobre a nossa condição espiritual. E nós precisamos estar dispostos a mudar a cada dia, né? Já que a conversão ela é um processo. Então a cada dia nós precisamos nosso coração mudar. O presidente Benson, ele até falou, quando decidimos seguir a Cristo, decidimos mudar. Porque o Salvador Jesus Cristo, ele faz a mudança de dentro para fora. O mundo faz a mudança de fora para dentro. E Cristo, ele modifica os homens para que eles possam modificar o ambiente. E o presidente Benson, ele fala que aquelas pessoas que nascem de novo, elas não só morrem pelo Senhor, mas elas vivem pelo Senhor, que é o mais importante. Elas são testemunhas de Deus em todos os momentos, em todas as coisas, em todos os lugares. Elas sempre fazem as coisas que agradam ao Senhor. E aí Alma, ele explica que nós devemos dar ouvidos à voz do bom pastor. Se nós não damos ouvidos à voz do bom pastor, nós não vamos ser as ovelhas dele. E ele fala para nós nos afastarmos dos inimigos, conservarmos separados das coisas do mundo. E ele exorta o povo ao arrependimento e à preparação para estar diante do Senhor. E aí nos capítulos 6, 7 Alma, ele põe em ordem a igreja lá em Zaraína. Então o pessoal, depois daquele discurso maravilhoso, teve que se arrepender. E aí depois ele partiu para outra terra, a terra de Gideão. Chegando lá na terra de Gideão, ele viu que os membros não estavam naquela situação dos outros membros da terra de Zaraína. Eles estavam se esforçando para guardar os mandamentos do Senhor, que deixou a Alma muito feliz. E aí ele fala sobre o acontecimento mais importante de toda a humanidade, que é a vinda do Salvador. E ele fala aqui nos versículos 11, 12 e 13 do capítulo 7, fala sobre o sofrimento do Salvador Jesus Cristo. Ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. Então Jesus Cristo, ele não sofreu somente pelos nossos pecados. Ele sofreu as nossas dificuldades, nossas aflições, nossas enfermidades, nossos problemas emocionais. Todas as dificuldades
que nós passamos, Jesus Cristo passou. Jesus Cristo sofreu tentações, fome, sede, abandono, zombaria, até mesmo pobreza, traição, e sofreu dores maiores que qualquer homem poderia suportar. Então ele sabe como nos socorrer. Aqui fala no versículo 12. Ele padeceu essas coisas para que ele soubesse como socorrer seu povo de acordo com as suas enfermidades. Então Jesus Cristo, ele nos compreende. E ele sofreu para salvar-nos do pecado e da morte e para nos ajudar a enfrentar os desafios da mortalidade. E aí no versículo 19 do capítulo 7, ele fala que o povo lá da terra de Gideão estava se esforçando para seguir o caminho do Senhor. Porque percebo que estais nas veredas da retidão. Percebo que estais no caminho que conduz ao reino de Deus. Sim, percebo que estais endireitando suas veredas. Ou seja, um caminho ele tem um início e tem um fim. Então, o início é a mortalidade e o fim é o reino celestial. Então, para nós seguirmos nesse caminho, nós precisamos seguir as veredas da retidão. O caminho do Senhor é um caminho reto. Ele não tem atalhos, não tem desvios. Então, nós precisamos viver em retidão. E Alma, no final do capítulo 7, ele nos ensina o que fazer e como nós devemos ser para nós seguirmos o caminho que conduz ao reino celestial. O que fazer e ser. Olha só o versículo 23 do capítulo 7. E agora, quisera que fosseis humildes, submissos, mansos, fáceis de persuadir, cheios de paciência e longanimidade. Então não é só um pouquinho de paciência não, é cheios de paciência. Sendo moderados em todas as coisas. Nós precisamos ter equilíbrio. Tomar cuidado com as coisas que tomam muito nosso tempo. Às vezes nós perdemos muito tempo com coisas que não têm muita utilidade. Nós precisamos ser moderados em todas as coisas. Tem um equilíbrio na família, do trabalho e da nossa espiritualidade. Fazer, guardando diligentemente os mandamentos de Deus. Então tem que ser diligentemente, temos que ser obedientes ao Senhor todos os dias. E pedindo as coisas necessárias, tanto espirituais como materiais. E agradecendo sempre a Deus por tudo quanto recebereis. Então é maravilhoso a gente ter o privilégio de pedir as coisas necessárias, tanto materiais como espirituais. Então se nós fizermos essas coisas e sermos dessa maneira, sermos humildes, submissos, mansos, cheios de paciência, são coisas que nós estamos fazendo para seguir nesse caminho que vai nos levar ao reino celestial. Então, eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro. Ele nos ensina a conhecer o Salvador, nos achegar a Ele. E que nós possamos nos esforçar para nascer de novo, nos converter a cada dia. Em nome de Jesus Cristo, amém.